Em nome de Jesus Cristo, o Salvador, que nos abre a porta do céu, a verdadeira riqueza. Amém. Lembrando de um texto do Salmo que nós acabamos de ouvir, de que o Senhor liberta os encarcerados. É claro que existem as prisões de fato, em que as pessoas são privadas da liberdade, mas se a gente for parar para pensar bem assim, a gente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, muitas vezes construímos prisões para nós também, prisões. Pode ser às vezes um relacionamento abusivo, pode ser um hábito que prejudica a sua vida na família, a sua vida espiritual. E quando eu li esse versículo do Salmo, eu me lembrei de uma história muito curiosa. Se conta, a história chamada assim, a história das algemas de ouro. Alguém já ouviu essa história? É uma história assim que conta-se da história de um homem muito pobre, de uma origem de vida muito difícil, né? Muita pobreza, mas ele se deu bem na vida. Ele disse: um dia eu vou ser livre dessa pobreza, um dia eu vou ser livre desse lugar de miséria. E ele de fato se esforçou diligentemente, estudou, procurou meios de crescer e sair daquela situação, daquela prisão de pobreza. E ele ficou muito rico, muito rico. Sobrava dinheiro. Mas aí um dia ele percebeu que na verdade apenas trocou de prisão. Não tinha mais tempo para a família, não tinha mais tempo para aquilo que de fato importava, não considerava mais Deus na rotina da sua vida, nas equações da sua vida. E ele disse assim: mas eu apenas troquei de prisão. Eu antes estava preso na miséria, agora eu estou preso como que por algemas de ouro. Como são valiosas isso aqui, é de ouro, eu demorei muito para conquistar. Mas não era uma verdadeira liberdade. E essa história de hoje, do Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 a 31, é um texto bastante conhecido, né? Bastante controverso muitas vezes, no seu entendimento. A história de um rico e a história de um pobre miserável, descrito pela palavra aqui como um mendigo. E a gente, equivocadamente, erroneamente, lemos esse texto de forma apressada e dizemos assim: vejam, a riqueza é muito ruim, olha que o rico agora foi para o inferno. Olha como a pobreza é boa, olha que o pobre agora ele morreu e foi para o céu junto de Deus. Nós olhamos para as pessoas e perdemos de vista aquilo que Deus revela de fato sobre a riqueza, as suas bênçãos, mas, sobretudo, os seus perigos. Eu quero relembrar vocês, eu peço que abram as Bíblias aí, no capítulo 16 de Lucas, mas um pouquinho antes do texto que nós lemos. Lucas capítulo 16, do versículo 14 e 15. Essa história que Jesus contou de um rico que vivia os seus dias com muita fartura, com muita riqueza, esbanjando ostentação para todos verem, desprezando a miséria daquele que estava à sua porta, Jesus contou por esta razão e por nenhuma outra. Lucas 16, 14 a 15. Está escrito assim: os fariseus, que eram avarentos, tinham o dinheiro como seu Deus, como o ponto principal da sua vida, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Eles já estavam ouvindo Jesus falar sobre um administrador infiel, o que ele fez com a riqueza do seu patrão. No capítulo 5, aquelas histórias todas em que o pastor deixa 99 ovelhas para cuidar de uma mulher que perdeu uma moeda e foi procurar ela, mas ela tinha outras 9. Jesus diz, o texto de Lucas diz assim: os fariseus ouviam todas essas histórias de Jesus sobre a verdadeira riqueza, o que verdadeiramente importa, porque eles eram avarentos e zombavam de Jesus. E aí, o versículo 15 diz assim, mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação
diante de Deus. Não procurem agradar a Deus, aquele que é a fonte suprema de toda a riqueza, da verdadeira riqueza. Não procurem agradar a Deus com essas moedas que vocês têm aí. Não procurem agradar a Deus com essa riqueza que o apóstolo Paulo diz assim, olha, muitos confiaram na instabilidade da riqueza e se perderam na fé, corroídos pela cobiça. E nesse capítulo 16, nessa história, essa história do rico, do mendigo, da sua morte vai ao inferno, o outro na sua morte é levado para o seio de Abraão, para o céu, para o consolo dos céus, para o reino dos céus. Essa história, primeiramente, nos expõe duas coisas sobre a vida da gente. Não só do rico e do pobre chamado Lázaro, mas sobre a vida da gente, a vida de cada um de vocês. Primeiramente, essa história expõe uma inclinação muito natural que cada um de nós carrega, e às vezes a gente nem se dá conta disso. Nós colocamos em primeiro lugar na vida da gente tranquilamente os bens, o prestígio, aquilo que alcançamos através da nossa própria capacidade, das nossas forças, e nós colocamos aquilo como a fonte e a segurança da nossa vida. Essa é uma tendência natural nossa. A segunda situação que essa história que Jesus contou expõe é uma necessidade que todos nós temos e precisamos cuidar muito e verdadeiramente cuidar para que passemos a pensar que não precisamos disso, que é o que Abraão disse para o rico quando ele estava no inferno. Olha só, os teus irmãos, a tua família, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei de Deus, eles têm a palavra de Deus, a escritura sagrada. Se eles não ouvirem a palavra de Deus, a necessidade que eles têm, se não reconhecerem isso, não haverá ouro, nem tesouro, nem riqueza neste mundo que os poderá dar segurança eterna. Queridos irmãos, Santo Agostinho uma vez fez um comentário sobre esse texto, um comentário muito duro, um comentário mas muito verdadeiro, de que quando um rico ama a sua riqueza em primeiro lugar, ele é um soberbo no mundo e será um mendigo no inferno. Palavra dura, né? Palavra forte essa, mas não é uma palavra à toa e perdida de contexto. Pois no próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz assim que, olha, o dinheiro, a riqueza é o principal concorrente com o reino de Deus aqui nesse mundo, porque a riqueza brilha os olhos da gente. E jamais alguém poderia imaginar que no horror da cruz, Cristo se fazendo pobre por nós, dali nos viria a verdadeira e grande riqueza. As riquezas desse mundo, os ladrões roubam, as traças corroem. As pessoas nos enganam e se apoderam delas por meios fraudulentos até, sob aparência de direito, fingindo ser suas, inclusive, com muita esperteza. Mas a verdadeira riqueza da vida de cada um de nós nos vem daquele lugar, daquela situação, daquela circunstância em que o mundo olha e diz, mas dali nada pode sair de bom, dali não haverá riqueza, ali só morte, sofrimento e dor. Mas dali vem a grande riqueza da vida daquele que quer caminhar e viver com Deus aqui neste mundo e também na eternidade. Eu queria destacar uma coisa ainda sobre o homem rico. Vocês prestaram muita atenção na leitura. Percebam ali que o homem rico não é retratado como alguém que era um opressor dos pobres, porque era rico. Não era. Ele também não era um perseguidor dos pobres. Ele não é descrito como alguém que é violento, que é maligno por si só. Também a história que Jesus contou não diz assim, esse rico aí, cuidado com ele, porque a riqueza dele tem origem de forma ilícita. A história que Jesus contou não fala disso, do rico. Só que o homem rico da história que Jesus contou por causa da avareza dos fariseus, ele não compreendeu o sentido da riqueza, que a própria palavra de Deus nos trazia para ele, traz para nós, a qual Salomão conhecia muito bem. O problema não é a riqueza ou o dinheiro.
Ninguém automaticamente é condenado ao inferno porque é rico. Abraão era muito rico. Isaac, Jacó, Davi, Salomão, os patriarcas eram muito ricos. Mas aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, que era rico em graça, mas o apóstolo Paulo vivia das ofertas dos irmãos, de cidade em cidade, de prisão em prisão, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o problema não é o dinheiro, mas vejam, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. A situação do mendigo na história de Jesus é curiosa também. O nome Lázaro significa literalmente aquele que precisa de ajuda. Lázaro significa isso, aquele que precisa de ajuda. Deus não olha para o pobre mendigo na parábola de Jesus, coitadinho, ele é muito pobre, eu vou ajudá-lo. Não, mas na pobreza, na miséria, a única riqueza daquele homem era apegar-se àquela verdadeira riqueza. Não nesse mundo, mas na verdadeira riqueza. Queridos irmãos, em outras palavras, nos céus, quando Abraão fala dos céus nessa história, ele diz assim, Abraão para o homem rico, que está atormentado em muitos sofrimentos, ouçam. O coração humano é tão duro e a mente humana tão dura para a palavra de Deus, que Abraão diz assim, olha, nem mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos e vier falar com vocês aqui, vocês não vão acreditar. Ouçam, se não ouvirem a palavra, nem mesmo que alguém faça uma coisa sobrenatural como essa, o que é impossível. Ouçam a palavra. E aqui está, queridos irmãos, o maior consolo do Evangelho, que esse texto do Evangelho nos dá. O céu não nos é um prêmio distante, mas é uma dádiva preciosa que Cristo oferece. Se um colégio anseia pelo lugar de uma criança, que ali uma criança possa sentar-se no seu lugar e ali aprender e crescer, se um banco dessa igreja anseia para que aqui se sente alguém para ouvir a palavra de Deus e estar na casa de Deus, o céu é este lugar que Cristo conquistou para nós. Mesmo que fosse ele até o pior lugar de todos, a cruz, de horror, de sofrimento, de verdadeira miséria e vergonha, para que nós possamos herdar o céu como dádiva, como graça de Deus. O próprio Filho de Deus, por amor a nós, e não por amor à sua riqueza celestial e majestosa que ele tinha com o Pai, mas por amor a nós que muitas vezes nos vendemos aí, por amores rasteiros e rápidos e ligeiros deste mundo, por amor a nós, o nosso Deus enviou o seu Filho para morrer. Se os bens deste mundo são passageiros e podem se perder de um dia para o outro, a vida eterna é um tesouro que não passa, pois a palavra nos diz, e nós ouvimos com atenção, com fé, que essa vida eterna, esse local precioso, não foi comprado com ouro ou com prata. Mas como é que continua lá o texto do apóstolo Pedro? Mas com o santo e precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é isso que faz do céu o verdadeiro conforto, a verdadeira riqueza da vida da gente. Não algo que nós conquistamos, mas que nós recebemos como presente da graça de Deus. E esta comunidade, juntamente com a nossa escola, essa era a confiança do pastor Mahler, um pastor cristão luterano, juntamente com todos os irmãos de outro país, investindo dinheiro, investindo riqueza, para que mais de um século depois pudéssemos nós aqui falar da verdadeira riqueza que é o amor de Deus sendo anunciado entre nós, na igreja ou na escola, e que não ficássemos perdidos, amarrados, presos, iludidos com o ouro das algemas que muitas vezes nós criamos para nós, mas que de fato pudéssemos viver em amor a Deus e amor ao nosso próximo. Que a nossa comunidade de Cristo e também o nosso Colégio Concórdia, e que cada um de vocês, queridos irmãos,
vivam os seus dias, os longos anos que Deus nos quer dar, mas também o dia em que Ele nos chamar, no dia derradeiro da nossa morte, ou da vinda dEle, que amemos de fato a Ele em primeiro lugar na nossa vida, e que amemos o nosso próximo sendo ricos em boas obras, das bênçãos que Ele nos dá para desfrutar aqui nessa vida, como lembretes, como um ensino para a verdadeira riqueza que é conhecer o Senhor Jesus e nele crer. Que assim seja no coração e na mente de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.